Olá, meus amigos, minhas amigas, sou o professor Luiz Antônio de Carvalho, com muita satisfação, muito prazer, estou aqui para ministrar mais uma aula para vocês. E hoje nós vamos trabalhar a teoria de campo de Kurt Lane, né? Kurt Lane é um dos grandes aí psicólogos aí que contribuiu para a administração, em especial a gestão de pessoas, né? Vamos lá, vou explicar para vocês a teoria do campo, né? Teoria de campo, né? Kurt Lane, antes da gente falar diretamente das teorias, eu vou dar um release para vocês. Nós vamos estudar 3 coisas importantes sobre Kurt Lane. Primeira coisa, ele fala o seguinte, que dinâmica de grupo. Como assim? O comportamento e a motivação da pessoa está direcionada, até o comportamento e a motivação da pessoa, do ser humano, está vinculado aos fatos coexistência da sua fatos coexistência do seu grupo, ou seja, a dinâmica do grupo que vai determinar isso, né? Em consequência da dinâmica do grupo, ele vem e traz a teoria do campo, ou seja, é esse campo da dinâmica de grupo que vai produzir a motivação, que vai produzir o comportamento dos membros do grupo. Ok, e aí, professor? E aí, diante disso, ele tem uma contribuição muito importante, inclusive essa contribuição do processo de mudança, ele fala em descongelamento, mudança e recongelamento. Ah, professor, eu não entendi esse negócio aí. Rapidinho para vocês, só para vocês terem uma ideia, fazendo esse release, você tem uma noção do que a gente vai trabalhar, e depois a gente vai trabalhar ponto a ponto na aula, e assim eu tenho certeza que você ficará competitivo. Por exemplo, vamos trabalhar com o cara lá, processo de mudança. Então, eu estou aqui, eu sou um cara carrancudo, um cara... Eu não estou aberto para conversar e muito menos para mudança. Kurt Lane. Então, é o seguinte, eu estou fechado. Ok. O que adianta você investir dinheiro, o seu tempo, catequizar esse cara? Nada, ele tá na defensiva, ele não vai mudar. Então, o processo de mudança de Kurt Lane é o seguinte, tem que mostrar para o cara, e esse cara aqui, ele tem que estar aberto para a mudança. O cara tem que falar assim, ele tem que fazer o seu comportamento, vai ter o descongelamento. Então, aquela situação de rigidez, vai o quê? Descongelar. A partir do momento que houve esse descongelamento, a pessoa tem que falar assim, eu estou preparado para a mudança, eu quero ser uma pessoa melhor. Eu reconheço os meus pontos fracos, os erros dos meus comportamentos. Eu não quero mais ter esses comportamentos me fazem muito mal. Então, ele entrou no processo o quê? De descongelamento. E aí, professor? Aí, ele baixou a guarda. Aí, curso no cara, catequização no cara, feedbacks positivos, feedbacks negativos, reforço, aceitação. Ele mudou, ele conseguiu mudar. Então, hoje, eu sou uma pessoa diferente daquele cara de lá. E aí, professor, não é suficiente, porque o comportamento ele tem variáveis, né? Aí o Kurt Lane falou, agora que você mudou dessa pessoa, nós vamos passar por um processo chamado de recongelamento para endurecer aquele comportamento. Então, tudo isso faz parte da teoria de Kurt Lane. São 3 coisas importantes, ó, que você tem que vincular a teoria do Kurt Lane. Primeiro, dinâmica de grupo, anota aí. Segundo, teoria de campo e, finalmente, o processo de descongelamento, mudança, recongelamento, o processo de mudança de Kurt Lane. Pronto. Isso que costuma ser cobrado nas provas de concurso. A incidência de questões é até considerável. Então, essa aula aqui ela vai ser um pouquinho mais longa do que as outras aulas, dada a importância e a probabilidade de ser cobrado em prova, né? Olha aí a foto do senhor, muito bem alinhado, né? Parece ser um senhor bastante simpático, de bem com a vida, né? Então, primeira coisa, ele começou a estudar o quê? A dinâmica de grupo, como é que as pessoas se relacionam, né? Expressão criada por Kurt Lane, psicólogo alemão, 1890 a 1947, né? 1947, a teoria dele aí é mais do que vigente, dinâmica de grupo, né? Vamos para a teoria. A teoria de Kurt Lane, um dos primeiros psicólogos a estudar as organizações, explica que os padrões de comportamento são decorrentes das interações e das influências que o indivíduo estabelece com o meio. De novo, está em amarelinho, porque isso é de suma importância. Então, o comportamento, a motivação da pessoa está relacionado com a dinâmica de grupo. Como assim, professor?
o cara se interagir, ele vai, que são decorrentes das interações e das influências do indivíduo que estabelece no meio. Eu quero exemplos. Tudo bem, cara. Você é aluno, tá? De cursinho, tá? Você vai, tá? E entra numa turma lá, altamente competitiva e proativa na sala de aula, a postura dos alunos. Cara, não tem jeito, você vai começar a interagir com essas pessoas e vai começar o quê? Influenciar e ser influenciado pelas pessoas. Consequentemente, você vai estabelecer um padrão de competitividade. Agora você caiu numa turma só do oba-oba, tá? Do oba-oba, o que vai acontecer? Você vai adquirir esses padrões também, tá certo? Então, é claro que tudo isso aí é uma dinâmica de grupo, né? Tem os elementos chaves, assim, então essa é a ideia do Kurt Lane. Então, dinâmica de grupo, o comportamento do indivíduo, ele passa a ser o quê? Ele passa a ser essa interação e esse fator de influenciação das pessoas no meio. Essa teoria explica como cada indivíduo sintetiza de forma diferente as vivências com o meio ao longo de sua vida. Assim, cada pessoa, cada ser humano, atenção, cada ser humano possui uma dinâmica interna própria. Portanto, interpreta e percebe as coisas, as pessoas, as situações de forma particular. Olha que contribuição importante, né? Então, esse cara que começou um ser complexo, né, o ser humano, determinada situação ocorreu na sala de aula, o exemplo que eu estou ilustrando a nossa aula. E, claro, todo mundo olhou, mas cada um, você pode ter certeza, tem uma visão particular, uma visão ímpar dele, né? É o quê? É individual essa sua interpretação, né? Continuando, né? O comportamento é resultado da totalidade de fatos e eventos coexistentes em uma determinada situação. Pronto, né? Professor, eu estou conseguindo acertar as questões de administração, de gestão de pessoas. Principalmente porque agora eu fiz um mapa mental, eu vi que as questões não são questões difíceis e você tem que saber as palavras-chave para vincular determinada obra, determinada teoria. Então é o seguinte, cara, outra coisa. Fatos e eventos coexistentes. Como assim, professor? Fatos e eventos coexistentes. Eu e você estamos numa sala de aula, por exemplo. Então, nós estamos vivenciando fatos e eventos coexistentes. Nós estamos coexistindo naquele momento. E essa coexistência, essa interação de fatos e eventos existentes, né, entre nós, que vai determinar o nosso comportamento e vai determinar a nossa motivação. E outra coisa, pegadinha de concurso. Então, na prova, tanto no comando quanto nas alternativas, se você encontrar essa palavra, coexistentes, fatos e eventos, ou eventos coexistentes, ou fatos coexistentes, você pode ter certeza que o legislador, o examinador, está se referindo à teoria de campo, dinâmica de grupo, tá certo, de Kurt Lane. Pronto, uma dica para vocês, cara. Assim você vai conseguindo ficar competitivo. Então, eventos e fatos coexistentes, exclusividade, você tem a obrigação de vincular a Kurt Lane, né? A inter-relação entre os fatos e eventos cria um campo dinâmico. Olha a teoria de campo nascendo aí. Este campo dinâmico, ou ambiente psicológico, corresponde aos padrões organizados de comportamentos e percepções de um indivíduo em relação a si e ao seu ambiente. Então é isso aí, dinâmica de campo, ou seja, essa interação de fatos e eventos coordinâmicos, existe o que? Uma dinâmica de grupo, e essa dinâmica de grupo vai produzir um campo, que ele chamou da teoria de campo. Para melhorar a motivação do comportamento, Lane elaborou a teoria de campo, que se baseia em duas suposições fundamentais. Olha só. Professor, em que consiste a teoria de campo de Lane? Agora eu vou passar para vocês. Vai se constituir em dois fundamentos importantes. Primeiro fundamento importante. O comportamento humano é derivado da totalidade de fatos coexistentes, né? Então, o meu comportamento, cara, eu vou influenciar e ser influenciado pela dinâmica de grupo.
desses fatos coexistentes. Então, se você faz parte de uma turma alto astral, com certeza você vai melhorar a sua motivação e o seu comportamento no sentido de se tornar mais alto astral. Se você trabalha numa equipe de baixo astral, a motivação, né, vai ser correspondente à interação desse grupo. Faz sentido? Claro que faz sentido. Por quê? Porque nós somos seres humanos e um ser social. É um homem social, ele precisa de quê? De se relacionar com as pessoas. E nesse relacionamento, é claro, né, existem essas interações, né, de ambos os lados. É ótimo, né? 10, né? Professor, você acredita nisso? 100%. Eu acredito nisso 100%. Segundo fundamento importante sobre a teoria de campo, teoria motivacional de campo de Kurt Lehner. Esses fatos coexistentes, essas experiências e eventos vividos pelo grupo, pelo indivíduo e pelo grupo, têm o caráter de um campo dinâmico na qual cada parte do campo depende de uma inter-relação com as outras partes, né? Então, ó, é um campo, teoria de campo, um grupo bastante dinâmico, ok? Então, cada fato daquilo ali, ele vai se relacionar com outras partes. Tá? É assim que funciona, né? Olha aí, é verdade, né? Pronto, né? Essa é a teoria de campo. O comportamento humano não depende somente do passado ou do futuro, mas do campo dinâmico atual e presente. Esse campo dinâmico é o espaço de vida que contém a pessoa e seu ambiente psicológico, né? Olha aí que coisa interessante, né? E aí, professor, eu vou ler de novo, porque pelo meu roteiro aqui, slide 5 e lá o slide 6, é um exercício, eu tenho aula na cabeça, e nesse exercício eu vou provar para vocês que o material didático que eu utilizo é um material didático muito pesquisado, isso aqui do Dalberto Chiavenato, que é a base, tá? Que é a base aí de muitas questões de concurso de muitas bancas, e o examinador colocou no comando, no texto ilustrativo da questão, exatamente esse texto. Vem comigo aqui, ó. O comportamento humano não depende somente do passado ou do futuro, mas do campo dinâmico atual e presente, ou seja, da interação. Tá? Da interação dele naquele grupo, o comportamento dele. Esse campo dinâmico, o espaço de vida que contém a pessoa e seu ambiente psicológico. Então, é o espaço de vida dele. Bacana? Vamos lá, exercício. Defensoria Pública do Estado de Mato Grosso, FCC 2016, cargo de administrador. Vem comigo aqui. Kurt Lehner, para explicar a motivação do comportamento social, elaborou a teoria de campo, na qual supõe-se que o comportamento humano não depende somente do passado, do futuro, mas do campo dinâmico atual e presente, né? Olha aqui o texto ilustrativo, né? Só um minutinho para vocês aí. Esse conteúdo aqui, essa questão aqui, ela foi elaborada pelo livro do professor Hidalberto Chiavenato. Olha aí, um slide da nossa aula, né? E aqui tem aqui, ó. O comportamento humano não depende somente do passado ou do futuro, mas do campo dinâmico atual e presente. Esse campo dinâmico é o espaço de vida que contém a pessoa e o seu ambiente psicológico. Ou seja, nesse campo dinâmico, a teoria vai se basear o quê? A teoria de campo de Kurt Lehner, que tem dois fundamentos básicos. Ó, o comportamento humano é derivado da totalidade dos fatos coexistentes nessa dinâmica. Esses fatos coexistentes têm o caráter de um campo dinâmico, na qual cada parte do campo depende de uma inter-relação com outras partes. Está aí, com outras partes. Tá aí. Tá? Vamos para a questão? Vamos embora. Ah, ficou fácil, claro. Essa questão... Rapaz, a administração não é difícil, é fácil. A respeito da teoria de Kurt Lehner, é correto afirmar que, né? Aí, só fazendo uma análise da questão para vocês aí, da FCC, esse comando aqui, ó, da questão aqui, é chamado texto ilustrativo. Você não precisava desse texto ilustrativo para você acertar a questão. Tá? O aluno aí perde muito tempo aí, às vezes, nos textos ilustrativos dos comandos da questão, que é só para ilustrar, para deixar grande, para impressionar, né? Vamos lá. A teoria
de Kurt Lane, é correto afirmar. Professor, qual que é a teoria do Kurt Lane? Teoria de campo. Está lá, teoria de campo, né? Ou dinâmica de grupo ou processo de mudança. São as 3 grandes teorias que é cobrado do Kurt Lane. Letra A. As atribuições e responsabilidades devem ser distribuídas para que a execução seja feita pelos operários, né? Cara, operários, né? Qual que é a teoria da administração que fala muito de operário? É ela mesma, ó, Taylor, né? Olha só, a execução seja feita pelos operários, ó. Então isso aqui tem nada a ver com a teoria de campo de Kurt Lane, isso aqui faz parte, tem mais a ver com o Taylor, né? 2. Olá, meus amigos, minhas amigas, eu sou o professor Lac, com muito orgulho, muita satisfação. Estou aqui para apresentar uma super proposta pedagógica específica para o concurso do Instituto Federal do Ceará 2021. É isso mesmo, edital publicado, edital na praça, e nós, claro, aqui da Lac Concurso, uma grande tradição em oferecer cursos para universidades federais e para institutos federais. Não podíamos deixar de fora dessa grande oportunidade. Então vem comigo, edital publicado, edital na praça, né? Nós teremos 3 grandes cursos. Nós teremos esse curso, que é o assistente em administração, teremos um curso focado para o cargo de administrador e nós teremos um curso também que é conhecimentos básicos, né, que é a parte da legislação e mais língua portuguesa. São 3 oportunidades aí para vocês estudarem conosco, né? Então vem comigo. Este curso, né, curso aí, né, bastante competitivo, focado no cargo de assistente de administração, por apenas 10 parcelas de R$ 90. O prazo de acesso, 90 dias, e o nosso Personal Coach começa no dia 11/10. Professor, o que é o Personal Coach? Personal Coach é a nossa metodologia, que é uma metodologia baseada na administração, que é o regime de metas. Quando uma pessoa trabalha em regime de metas, ela vai se motivando na medida do que cumpre as metas. Então, segunda-feira você tem uma meta, você foi lá, ficou no farol verdinho. Terça você tem outra, quarta e assim por diante. O que acontece? Lá no final do curso, você brincando com o regime de metas, ranking, a gente vai ranquear vocês. O que vai acontecer? Você vai ter lá um resultado super positivo, né? Digo para vocês, eu desconheço algum aluno nosso aqui da Lac Concursos que cumpriu 100% as nossas orientações pedagógicas que não ficou competitivo. Pode ter certeza disso. Se você cumprir nosso Personal Coach, você tem tudo para ficar competitivo. A data da prova é no dia 11/12, né? Muito curto aí, o edital aí não é muito complicado o conteúdo programático. As inscrições vão até o dia 7/10 e a banca examinadora é a banca IDECAM. Próximo cargo é o próximo curso nosso. Olha aí que barbada, 10 parcelas de R$ 15. Você vai ter língua portuguesa e mais conhecimentos gerais, que é a parte de legislação. Também prazo de acesso 90 dias, né? E o terceiro curso nosso é o curso focado para o cargo de administrador. Apenas 10 parcelas de R$ 40 e também tem um cargo, tem o Personal Coach, né? Olha, eu sempre gosto de tirar um print do edital. Aí, edital publicado, edital na praça, dia 8 de setembro. As vagas, né? Ó, administrador, tem que ter curso superior à administração, mais registro no conselho, 2 vagas imediatas e no máximo aí nós temos aí 9 vagas aí para o quadro de reservas, né? Assistente de administração, no total 49 vagas. Ó, ensino médio profissionalizante ou médio completo, 49 vagas, né? Excelente oportunidade. Então, este concurso nós teremos no total 225, 49 vagas para provimento imediato, né? E no total 225 para ficar na fila de espera. Professor, como é que vai ocorrer essa prova, né? Então, na prova, nós temos aqui essa prova, são 60 questões, múltipla escolha, 4 alternativas, 10 de língua portuguesa, 10 de parte de legislação, que é o decreto do Código de Ética do Poder Executivo Federal, o Estatuto do Servidor Público Federal, isso aqui é a lei Processo Administrativo Federal e as 2 leis específicas de carreira aí e do sistema de educação profissionalizante do Brasil. Todas as leis nós temos gravadas e mais os conhecimentos específicos, né? Este concurso, atenção, tem um prazo de validade de 1 ano, prorrogável por mais 1 ano, ou seja, 2 anos. Então, durante esses 2 anos,
Se você ficar ali entre os 225 alunos aprovados, né, no cadastro de reserva, digo para vocês que há possibilidade real de quê? De você ser chamado nesse concurso. Então, uma grande oportunidade. O nosso curso de língua portuguesa, que é o Conhecimentos Básicos, que é 10 de R$ 15, né? Você tem um curso completo de língua portuguesa, com o nosso grande mestre, professor Sidney Martins. Você tem legislação específica, todas essas aulas foram gravadas por mim, estão todas elas atualizadas, não tem nenhum artigo desatualizado. Eu acabei de fazer essa revisão. Todas as aulas aí são super atualizadas, né, essas aulas nossas aqui, e já estão disponíveis na área do aluno. Né? Assistente de administração, o que vai diferenciar o nosso curso? Exatamente o módulo de assistente em administração. Temos aí raciocínio lógico, informática, né, noções de administração, tudo dentro de uma grade só. Noções de arquivo, ética e responsabilidade, noções básicas de legislação, que aí é somente a parte de contratos, né? Noções básicas, então parte de princípios, de prazos, né? Noções de administração, de direito administrativo. Então esses são os módulos aí para o cargo de assistente em administração. E o cargo de administrador, as matérias específicas, né? A parte aqui de administração é hoje, licitação e contratos, né? Licitação e contratos, gestão de pessoas, projetos, regime jurídico dos servidores, que é o mesmo que está lá, eu acho que nem poderia estar esse item aqui, orçamento público e noções de informática. Então, essa aí são a grade prevista e nós montamos com base nessa grade o mais próximo possível. Tá bom, meus amigos? Então, esperamos vocês aqui na LAC Concursos. Forte abraço, tchau, tchau. Clique lá.